50 pacotinhos. Nesse vídeo, então, vamos abrir 50 pacotes do álbum da Copa do Mundo de Clubes. O vídeo vai ser isso. Resolvi gravar esse vídeo porque eu fiz um vídeo anterior, vou deixar no card aqui em cima e também na tela final, que acabou dando um feedback positivo, então voltei com mais 50 pacotes pra gente abrir. Nesse vídeo anterior, então, eu fiz um unboxing desse kit, que vem o álbum, capa dura, 20 pacotinhos que eu abri no vídeo e mais uma latinha aqui de colecionador para guardar as repetidas. Então, quem quiser ver mais a parte interna do vídeo e etc, vai nesse vídeo depois de terminar isso aqui. Esse vídeo vai ser só abrindo 50 pacotinhos, vamos ver se sai coisa interessante, vou mostrando aqui conforme a gente for saindo. E no final vou mostrar então o balanceamento de quantos pacotinhos eu já abri, além desses e dos outros, e como tá vindo a proporção de repetidas aí, só para fins de curiosidade. Vamos então começar. Abrindo meio rapidinho para ganhar tempo. E opa, achei que tinha uma menos aqui no primeiro. E aí eu vou mostrando conforme for saindo alguma figurinha interessante, times brasileiros e figurinhas das brilhantes, né, das douradas, porque é inviável mostrar tudo. Então aqui já saiu a nossa primeira dourada do dia, Jamal Harkaz, confesso que não conheço, e saiu o emblema, o escudo da Inter de Milão. Fiz o vídeo anterior, sem pretensão nenhuma, coloquei aqui no canal. Olha só o símbolo do torneio, né, com o logotipo do evento, bem bacana. No outro vídeo eu mostrei que eu tirei a figurinha 01, se eu não me engano, que é aquele mascote da Panini dando um voleio. E agora essa aqui, que é a 2, essas figurinhas normalmente, né, tomando como base os álbuns de Copa do Mundo, que eu comentei que eu sempre faço, a coleção. Essas figurinhas iniciais, o mascote, o emblema, a bola que normalmente tem. São figurinhas um pouquinho mais difíceis também no mercado paralelo aí de coleção. Quando você vai comprar, elas acabam custando um pouquinho mais caro que as figurinhas normais. Ó, o Griezmann como brilhante do Atlético de Madrid. Então, como elas são figurinhas entre aspas mais valiosas, sempre bacana quando a gente consegue pegar elas aí. Então dei sorte. Já tenho a 1 e a 2. Mais uma brilhante. Então, como eu estava comentando, né, fiz o vídeo sem pretensão nenhuma, trazer um pouco de variedade aqui pro canal, além dos games, com outros temas que eu também gosto. E aí, como teve uma boa recepção, acabei comprando mais esses 50 pacotinhos e planejando então abrir aqui com vocês. Dois do Boca Juniors e uma brilhante de Marco pela Inter de Milão. Esse cara saiu agora há pouco, deixa eu só mostrar ele aqui, porque tem a ver diretamente com o que eu falei no outro vídeo, né? Se bem que lá eu também tinha mostrado um exemplo de como a figurinha especial aqui de cada jogador, dourada, também tem ele na versão normal ali. Então vamos ter a escalação, digamos, né, a convocação. Independente disso, também vão ter os 3 jogadores da coluna dourada ali do lado que eu mostrei certinho. Então aqui o de Marco, eu não sei se a pronúncia correta é de Marco, acho que sim, né? Da Inter de Milão. Tem sempre uma figurinha que vem grudada de frente com as outras, então sempre que abre parece que veio uma faltando. Aí mais um do Boca Juniors, o Batalha, o Nacho Fernandes, do River, o escudo do Porto, acho que esse eu já tinha tirado, e o Martinelli, do Fluminense. Por enquanto, poucas de clubes brasileiros. Sabem, né, como óbvio, estou buscando figurinhas do Palmeiras, principalmente. E vejam só mais uma bela sorte. O troféu do torneio, figurinha número 3. Então agora eu tenho a 1, a 2 e a 3. As figurinhas que eu abri naquele vídeo ainda não colei nenhuma, eu tô com um bolão desse tamanho para colar. Então vou mostrar aqui, ó, a 1, a 2 e a 3. A 1 então vem do lado de cá. A 2, a 3, falta a 4. Será que a 4 é a bola?
Não sei se tem mascote, né? O torneio, como a Copa do Mundo tem, acho que não. Talvez a 4 seja a bola do evento. Vamos ver se acaba saindo aí também pra gente completar essa primeira página das brilhantes. Tá dando sorte abrir em vídeo, hein? Saindo figurinhas boas. Só tá faltando um parmeirudo. Wesley, do Flamengo. Thiago Silva, do Flu. Éder Militão, do Real Madrid. Esse aqui acho que é o Auckland City. Time da Oceania, né? Vem como representando como campeão. Olha só nesse pacotinho, tivemos a sorte. Três douradas. Arrascaeta pelo Flamengo, Atlético de Madrid e o time, que eu sempre erro o nome do time lá da Ásia e da África. Valverde do Real Madrid. E saiu o nosso primeiro palmeirense, Aníbal Moreno, o Hannibal, do meio campo do Palmeiras. Acho que tem outro palmeirense, hein? Coisa boa aqui, hein, rapaziada. Vamos lá, vamos pela ordem. Paulinho, do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, Little Paul. Ótima figurinha. Aí saiu Arrascaeta, normal, tinha já saído ele brilhante, do Flamengo. Jair, do Botafogo, o escudo do Atlético de Madrid e ela, cantei a bola, literalmente. Número 4, a bola da competição. Então, assim como eu tinha dito no começo do vídeo, completando ali o começo, as figurinhas douradas da primeira página. 1, 2, 3 e 4. Não podia ter sido melhor. E num pacote interessante, né? Veio o Paulinho do Palmeiras, um jogador do Flamengo, um jogador do Botafogo, um escudo de time, embora repetido, que eu já tenho, e a bola do evento. Benfica, de Portugal. John Arias, do Fluminense, também já tenho. Vamos indo, que ainda tem muito pacote pela frente. 10 minutos de gravação, mais ou menos. Endrick, do Palmeiras, eu ia falar. Endrick, do Real Madrid, cria da base do Palmeiras. Aí um brilhante do Inter Miami, time do Messi, que vai enfrentar o Palmeiras na fase de grupos. Já saiu o Messi também, né? Já que falar tá dando sorte. Já saiu o Messi dourado. Dourado, Phil Foden, Manchester City. Símbolo do Fluminense. Luka Modric, do Real Madrid. Vamos lá. Vamos ver se sai o Messi. Merentiel, ex-Palmeiras, hoje no Boca. Também já tinha saído essa figurinha dourada da outra vez. Mais um dourado. Não conheço esse jogador. Galera, tentando ser mais rapidinho possível aqui, mas também priorizando mostrar as figurinhas que saem aí, as mais legais. Mais um escudo, esse eu também já tenho. O outro vídeo tem um tempinho abrindo e eram 20. Aqui é mais que o dobro. Outra dourada, como vocês podem ver, eu havia comentado outra vez. A frequência de figurinha dourada até que tá bacana, né? Quase, sei lá, uma média aí talvez de uma por pacotinho. Tem pacotinho que sai 3, como eu mostrei. Eu já abri pacotinho até com 4. Aníbal Moreno, do Palmeiras, repetida, que eu abri no começo. Pedrinho, jogador brasileiro que atua no Marrocos. Mais um Jair, do Botafogo, novamente. E Arrascaeta dourado novamente. Tava elogiando, né, a frequência das douradas serem bastante, mas agora a frequência das repetidas também começa a ficar ruim, ó. Benfica, de novo. Do Paris, já tenho essa, da outra vez eu comentei, né, o Paris Saint-Germain provavelmente não liberou, não chegaram a um acordo sobre o uso oficial do escudo, então tá só Paris. O mesmo acontece com o Inter Miami e com o Orlando, se eu não me engano. John Arias de novo, mais uma repetida que eu mostrei recentemente. Então agora já tá uma frequência não muito legal a nível de repetidas. Falando em repetida, a bola número 4. Escudo do Atlético de Madrid repetido, também já mostrei. Keno, do Fluminense, também ex-Palmeiras, eu não tinha ele, gosto dele. Outra Arrascaeta normal, já tem repetida. Escudo do Porto também já saiu aqui agora há pouco.
Preciso achar alguém para trocar figurinhas, ainda não troquei nenhuma das que eu abri da outra vez. E começa muitas repetidas, Paulinho. O Matheus Sávio, eu não tinha mostrado, que saiu agora há pouco, mas eu já tirei ele aqui agora há pouco. Jogador brasileiro que atua no Japão, né? O Valverde, eu acho que eu mostrei ele aqui também agora há pouco. E eu acho que tá mais ou menos na metade. Mas um jogador do Boca, não tô lembrado, mas acho que também repetida. Outra do Paris, começa a ficar ruim, hein, rapaziada. A figurinha 1, repetida, que tinha saído, eu tinha pego aqui, né, da outra vez. Bruno Henrique, do Flamengo, como dourada. Inclusive, não sei se vai ter alguma questão nesse sentido, né, Bruno Henrique, acho que ele está indiciado em questão de envolvimento com aposta, possível envolvimento com aposta. Não sei se até a competição isso vai avançar de alguma forma, mas não sei se esse problema poderia tirá-lo da competição, né? Dourado, não conheço, esse é o time do Marrocos, eu acho. Então, a situação do Bruno Henrique, né? Tem que ver. Eu havia comentado, né, no outro vídeo, não sei se a Panini vai fazer aquele pack de correção, né, de possíveis jogadores que acabam por algum motivo não indo para o torneio, como o álbum da Copa ela já fez. Gerson, do Flamengo. A princípio, né, eu falei que não acreditava talvez que isso fosse acontecer, porque a questão da seleção é diferente, né, a convocação pode mudar ali de última hora e tudo mais. Para o clube é um pouquinho mais burocrático, mesmo que vai abrir uma janela especial para os times do Mundial poder contratar. PP, brasileiro do Porto. Luis Soares, né? Não saiu o Messi, mas saiu o Luizito do Inter Miami como dourado. Alexandro do Flamengo. Então, para o clube, né, é um pouquinho mais complicado ter um jogador novo para o torneio, mas existe essa possibilidade. Mas eu falei que não acreditava muito que fosse ter, porque talvez não fosse necessário o álbum o pack de correção do álbum. Mas vendo o Bruno Henrique aí, lembrei dessa situação. Escudo do Chelsea, aqui de ponta cabeça. A se observar, né, se o Bruno Henrique talvez pode ser um jogador, não sei se cortado, como é que vai ficar essa situação dele perante a justiça. Mas do Porto está saindo bastante jogador do Porto, né? O Porto também, assim como o Inter Miami que eu comentei, também está no grupo do Palmeiras. É o grupo A, o Palmeiras é o primeiro time ali do álbum. E na sequência já é o Porto, que é o primeiro confronto. Escudo do Boca Juniors, Haaland, dourado, Moreno, goleirão, dourado. Então o primeiro confronto da competição vai ser Palmeiras e Porto. O primeiro time e o segundo time do sorteio ali do grupo A. O escudo do Leão também já tinha saído da outra vez. Gregory, dourado, do Botafogo, eu acho que já tinha saído da outra vez. Goleiro Rossi, do Flamengo, esse eu não tinha. Mais um do Porto, Zé Pedro, como eu havia falado, está saindo bastante. E aí, mais um dourado. Beraldo, brasileiro do Paris, também já tinha saído da outra vez. O dourado do Cavani também tinha saído da outra vez. Eu abri aqueles 20 pacotinhos no vídeo anterior, junto com o álbum, mostrei aqui. Além disso, eu abri mais 20 pacotinhos, né? Esse aí eu acabei não filmando. E agora abrindo 50. Mais um do Palmeiras, Murillo, já tinha falado dele no vídeo anterior. João Mário do Porto. Então ao todo já foram 90 pacotinhos do meu álbum, né? Cuiabano do Botafogo. Lima do Fluminense. Rafael Guerreiro, jogador português do Bayern. E Diogo Costa, goleiro, mais um do Porto. Então, 90 pacotinhos eu abri, ainda não colei nenhuma, como eu comentei, tô ali com o bolo de figurinhas separado para colar. Camavinga, do Real Madrid, repetida que eu já tenho, mais uma dourada nesse pacote. Facundo Torres, do Palmeiras. Fábio, do Fluminense, repetida que eu tenho. Então, de 90 pacotinhos, agora está sendo bastante repetida, um pouquinho assustado com isso. Mas aí, como eu falei, no final eu faço um corte e contabilizo, né? Organizo aqui, vou ver quantas repetidas eu tenho. Agora, no caso, mais uma, Thiago Santos, do Fluminense. E aí eu falo, como não colei nenhuma,
consigo fazer certinho a proporção de quantos porcentos dentre esses 90 pacotes que eu já abri, mais uma dourada nesse pacote, quantos porcentos foram repetidas. Apenas para curiosidade aí, para levantamento estatístico, quem estiver pensando em começar, quem estiver também colecionando aí, vamos ficar essa curiosidade para ver. Mais uma dourada, para ver a estatística, né? Quantos por cento vem repetida. Mais uma dourada do Inter Miami. Esse cara é outro que tinha saído do Inter Miami, porque ó, tem esse carinha e o Soares. Eu não lembro quem era aquele outro que eu comentei, se é esse repetido. E aí não temos Messi, no caso, já que são 3, ou se é esse cara repetido, eu não tô lembrando. Daqui a pouco eu verifico isso pra gente saber se vamos ter Messi ou não no álbum. Mais um garoto Endrick, mais um Luka Modric, outro Phil Foden do Manchester City, dourado, repetido. Estamos acabando agora, acabando mais ou menos, né? Acho que deve ter mais uns 6 ou 7. Reta final. Escudo do Fluminense repetido. Tchouaméni repetido. Sim, não é só esses repetidos não, viu galera? Tô falando os que eu tô lembrando de cabeça aqui, mas com certeza tá saindo muito mais. NHL, dourada, repetida, né? Eu tava na dúvida se a anterior já era repetida ou não, agora com certeza é. Boca Juniors, o Ander Herrera, Locatelli, da Juventus. Mais um escudinho, acho que esse também já tenho. E 3 douradas nesse pacotinho. Loriente, do Atlético de Madrid. Mais esses 2. Os últimos pacotinhos, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como eu havia dito. Acho que aí acabou, né? Que aqui já tá uma bagunça de papel rasgado. Figurinha 5, depois da 1, 2, 3, 4 a 5. Primeiro time, Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse eu não tinha, hein? Tava querendo. Então, Sociedade Esportiva Palmeiras, 1, 2, 3, 4, 5 completados nessa ordem. Dourada do Paris, Bayern de Munique. Vamos lá para as últimas. Tem coisa boa, chega de repetida, vamos para coisa boa. 2 douradas nesse, do Paris e do Benfica. Thiago Santana, brasileiro. Arthur, ex-Palmeiras também, do Botafogo. Novidade, veio novidade nesse pacote. Vamos lá, gosto assim. Já tem muitas repetidas e repetidas as repetidas. Coque, Atlético de Madrid, uma dourada. Saiu 3 jogadores, né, desse mesmo time. Últimas 3, galera. Vai ser isso aqui, hein? Esse aqui vai ser o pacote que vai vir o que tá faltando. Germancano, do Fluminense. Nossa, na hora que eu vi, achei que era o Ganso. Vi rápido a foto, vi com a camisa do Fluminense, achei que era o Ganso. Germancano, pelo que eu me lembro, não tinha. Deu certo, então. Penúltimo pacote, já consigo ver uma douradinha. Sérgio Ramos. Zagueirão dourado. Outro menino Endrick. Caraca, só porque eu falei o nome dele, saiu vários. Saiu 3 vezes, eu acho, já. Último. Vou mostrar, curiosidade, como abrir o pacotinho. Eu gosto de abrir assim, ó. Eu abro normalmente, rasgo tipo um L pra cá e pra cá. E aí eu consigo... Isso aqui tá meio grudado. Tipo, eu rasgo um L assim, que aí eu consigo soltar melhor a figurinha, enfim. Nada a ver, né? Caraca, esse jogador do Auckland, Nova Zelândia, cabelão dele. Da hora, hein? Gerson, do Flamengo. E jogador da Dinamarca, do Marrocos, do México, não conheço. Mostrando só porque é o último. Então aqui ficamos com tudo isso de pacotinho aberto e tudo isso de figurinha. Vou só contabilizar e eu volto com as estatísticas aí de como eu estou nessa coleção. Bom galera, números parciais então é o seguinte, 250 figurinhas, né, 50 pacotes, com 5 figurinhas em cada, 250. De 250, tive 43 que vieram repetidas, isso desse montante, né, sem juntar com os que eu já tinha. Então, entre essas 250, 43 repetidas, o que dá mais ou menos 17%. Se o pacotinho vem 5... Cada uma é 20%, né? 20, 40, 60, 80, 100%. Então é quase que uma figurinha repetida por pacotinho. Acho que a média vai ser essa mesmo, acho que o padrão é esse número aí que a gente conseguiu aqui uma amostragem grande, né? De 50 pacotes.
Então 17% mais ou menos, um pouquinho mais repetido, quase uma por pacotinho. E aí também uma curiosidade para vocês. O time que veio menos figurinhas foi o River Plate com apenas 3 e também o Inter Miami com apenas 3. Só que o Inter Miami tem aquele desconto, né, que eu havia comentado no outro vídeo, que ele só vai ter 3 figurinhas mesmo das 3 douradas. Ele não tem nem os jogadores normais e nem o escudo do Inter Miami. Então de 3 veio 3, só que como eu havia comentado, essas duas veio repetida. E aqui o Suárez. Então falta uma das 3, provavelmente é o Messi. Então esse veio 3, mas tem esse desconto que ele só tem 3 mesmo. E o River Plate apenas 3. O que veio mais é o Red Diamonds, que é do Japão, esse time aqui, que veio 15 figurinhas, foi o que mais veio de um mesmo time. Tive bastante time que veio 10, 11 por aí, alguns com 6, então 10 ali repetiu bastante esse número, 15 foi o que mais veio e 3 o que menos veio. Aí, voltando agora para as repetidas, tive vários, como deu para ver no vídeo, que veio uma a mais, né? Veio 2 do mesmo aqui no caso, mas os detalhes aqui da repetida fica com o Porto, que dentre as repetidas tivemos 3 do Pérez, então foi um caso aí que veio 3 do mesmo, e o outro caso que tivemos 2 casos desse, foi o Endrick do Real Madrid, veio 3 Endricks. Só que o do Real Madrid ainda tem um detalhe, ó. Veio Militão, aí Valverde, Tchouaméni, Modric, Camavinga, Güler, Endrick. Então você vê que também veio vários outros repetidos, além do Endrick que veio 3. E o destaque positivo, além dos repetidos, o destaque negativo, a Juventus, que veio só 4, então quase que o mesmo do que vieram menos, vieram 3 do River, Juventus veio só 4, e dos 4 temos Locatelli, Ildes. Então 2 de um, 2 de outro, só 4 figurinhas, também um destaque bem negativo. E o que eu ia dizendo do destaque positivo, o time da África do Sul, sempre esqueço o nome deles, Sundowns, né? Sundowns da África do Sul, que veio 10 figurinhas e nenhuma repetida, foi o que veio mais sem nenhuma repetida, né? Eu tive caso de outro time que não veio nenhuma repetida, mas ele veio 5, 6, então aqui são 10 sem nenhuma repetida. Real Madrid com um dos que mais repetiu, o Endrick com 3, o Porto com 3, Juventus pouquíssimas repetidas, River Plate e Inter Miami com menos, e os Red Diamonds do Japão com mais 15 figurinhas. Lembrando que, tirando essas exceções como o Inter Miami, para completar, aqui são 18 figurinhas, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então são necessários 18, só ali veio 15. Claro que tem algumas repetidas ali, mas foi o time que mais veio. Isso, então, se tratando desses 50 pacotinhos de agora, essa taxa de repetição e os repetidos entre elas. Então também tem alguns repetidos com as anteriores. Eu vou agora contabilizar tudo e aí eu volto só com quantas figurinhas tem e qual a taxa de repetidas, né? Não vou conseguir fazer essa outra estatística aqui, que seria muito. Eu fiz só pra gente ter uma amostragem de 50 figurinhas, qual vem mais, qual vem menos. Do álbum da Copa a gente sabe ali que alguns países sempre vem muitos e alguns países sempre vem faltando, então a gente fazer essa proporção para os clubes também. Então agora vou só contabilizar de novo e volto com o dado geral de tudo que eu já tenho de figurinha até agora. Finalizando então os números aqui, os dados, as estatísticas, juntando a figurinha agora com o geral, com os que eu já tinha antes. Não ficou muito bom para mim os que eu tinha comprado agora, né? Mas antes uma correção, eu tinha falado antes que eu tinha aberto 20 pacotinhos e mais 20 e agora 50. Na verdade eu tinha aberto 20 e 30 e agora 50. Então eu já tinha aberto 50 antes e 50 agora. Então eu já tinha o montante de figurinha antes, igual que eu tenho agora. Na verdade, com um detalhe, eu contei aqui, eu tenho 501. O certo seria 500, né? Ao todo 10 pacotinhos com 5 figurinhas, 500, mais algum pacotinho que eu abri aí, da outra vez veio uma figurinha a mais. Então eu tenho 500 figurinhas e 1. E aí, desse montante que eu abri agora, juntando com o geral, o que se salvou foi isso, foram 77 figurinhas boas, desses 50 pacotes que eu abri. E tudo isso aqui de ruim são 173 repetidas
277 não repetidas das 250 que eu abri agora. Então 77 se salvou, que dá 31% de figurinhas novas do montante geral, né? E tudo isso de repetida. Então a estatística atualizada dessa compra de agora, no montante geral, quer dizer que estamos ali perto de 30%, né, de figurinhas que foram úteis. Então quer dizer que a cada 2 pacotinhos que eu abri, 3 eram boas e 7 repetidos. A estatística piorou bastante, né, quando junta aí com outros 50 pacotes que já estavam abertos anteriormente. Então, juntando aqui os bolos do que eu comprei agora com o que eu já tinha, esse é as figurinhas boas para colar no álbum, são 216, e juntando as repetidas aqui, é esse aqui. Já vamos comparar os tamanhos. De repetidas total são 215, então o saldo ainda está positivo. Ó, esse bolo maior aqui são as figurinhas boas para colar, e esse bolo aqui são as repetidas 286 e 215 repetidas de 501 figurinhas. Então 42% repetido, quase um pouco menos da metade repetido, 42% repetido e 58%, né, de figurinhas boas, que, como eu disse, 286. O álbum total tem 535, se eu não me engano. E é isso, então, finalizando as estatísticas, uma bela observação, aliás, duas. Deixa eu me organizar aqui para não cair tudo. É que a latinha que eu citei, que eu ia guardar, né, estava guardando até então as minhas repetidas, já não vai mais funcionar, ó, já não vai mais caber. Então a latinha, nesse caso, não vai ter utilidade. Lembrando que eu citei, mas não mostrei no outro vídeo, ó, o pacotinho já está aberto. Mas eu deixei aqui para mostrar que ele é exatamente o tamanho. Então a latinha já não vai mais servir para guardar as repetidas. E o outro fato é que não devemos mais ter, por enquanto, por um bom tempo, talvez não mais, vídeo abrindo o pacotinho, né? Esse aqui acabou ficando bem longo, mas deve ser o último, porque eu preciso dar um fim em tudo isso. Preciso trocar, ver se alguém se interessa em comprar algumas, para eu poder esvaziar esse montante aqui. De preferência trocar, mas não sei se eu vou conseguir trocar tudo isso. Então, 100 novos pacotinhos até eu abaixar essa pilha e aumentar outra, sair desse 42% negativo, repetidas, abaixar e aumentar o meu índice de figurinhas boas. Então, não teremos mais pacotinhos abertos, beleza? Finalizando então, álbum Copa do Mundo de Clubes 2025. Falou!